Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto azul de Saturno. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. Eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. E hoje vocês têm duas escolhas. Pílula Azul, ainda não viram o filme? Vão pausar esse vídeo, vão lá assistir o filme e vão voltar. Ou Pílula Vermelha, vocês já conhecem a verdade, já viram o filme e vão conosco na Toca do Coelho ver todas as nossas análises sobre esse filme. Você tem noção de que o povo vai achar que o filme é Matrix, né? Mas não tem inspiração, não? Talvez. Então, qual o filme, então, se não é Matrix? O filme de hoje é o Summer Wars, ou Samawasu, lançado no Brasil como Guerra de Verão, em 2009. Ele tem 1 hora e 54 minutos, está disponível na Netflix, caso você não tenha visto ainda. Ele foi dirigido pelo Mamoru Hosoda, e também trabalhou no estúdio Toei, que é um dos estúdios mais famosos de animação do Japão. E um dos maiores, se eu não me engano, um dos mais antigos também. Sim, a casa de grandes animes, né? Como Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Samawasu, você pode dizer que ele é um slice of life, um quê de cyberpunk, né? Isso, ele mergulha bastante em várias referências do cyberpunk, por isso também a abertura referenciando Matrix, né? Que é talvez o segundo maior cyberpunk ocidental. Esse filme, ele tem essa repercussão, tanto no mundo de Oz, né? Que é essa internet deles, que equivale ao cyberespaço do Neuromancer, ou a própria Matrix de Matrix, e que tem reflexos na vida real e cotidiana deles. Eles estão se preparando para uma festa de aniversário, eles têm problemas familiares, né? Então, isso caracteriza como slice of life, né? Como um fragmento de vida, uma narrativa de cotidiano. E enquanto essa parte dessa batalha, desse lance da internet, de hackear, é bem cyberpunk, assim. Mesmo que não tenha aquele visual que a gente imagina no cyberpunk, né? Que é o preto, o couro e aquela degradação. Eu acho que foi isso que eu ia falar. Ele não tem a degradação que o cyberpunk normalmente pede, né? Eu acho que ele é muito otimista pra ser considerado cyberpunk. Por isso que ele flerta, né? Ele não chega a entrar no cyberpunk. Exatamente. Ele é otimista também porque, como a gente falou, né? O slice of life, mesmo que tenha muito slice of life de drama, mas ele é aquele onde a família começa a reconhecer o potencial de todos os membros e eles se aceitam mutuamente, né? Eu acho que esse é o grande coisa do filme, né? É a família se unindo, porque a família da Natsuki, ela já é muito unida, sabe? Tem uma pequena treta ali com o tio, que é, de certa maneira, é vilão, mas não é vilão, né? Ele meio que é a culpa de porque o vilão existe. Eles são muito unidos, né? Tanto que o menino fala, né? O Kenji? Nossa, qual é o nome dele? Kenji, isso aí. Ele é tão apagado, tadinho, que eu esqueço o nome dele. Né? Enfim, o Kenji, ele até no momento que ele comenta, né? Que ele ficou feliz de estar lá porque ele quase não passa tempo com os pais, porque os pais a mãe tá trabalhando, o pai tá viajando, então uma parte das vezes ele tá sozinho ali, e só tem aquela coisa de uma família grande que tá unida e que, mesmo que não se reúna, sempre quando se reúne é uma festa, né? E é engraçado porque você vai vendo já no início, né? Quando ele tá indo com ela pra ela passa a perna nele, né? Vai apresentar ele como namorado pra bisavó. Quando ele já chega lá, já vai chegando gente da família, cada coisa, cada parada que tem é alguém da família que ela encontra. E também quanto mais você vê quando chega na parte do problema lá que acontece depois de hackearem a bagaça e tal, de cada hora eles estão ligando cada vez. Você vai ver que tem gente da família no país inteiro espalhado pela coisa. Você pensa, caraca, a família é gigante, velho, não acaba não. Sim, uma família bem tradicional, né? E é um pouco diferente daquela imagem que a gente tem dos japoneses muito reservado e tal. Eles são expansivos, eles são unidos, eles têm aquela coisa quase brasileira ou meio italiana, né? Da grande família reunida em torno de uma matriarca, né? É o ponto central, né, da família, é essa avó. E é tudo isso, né? Essa parte slice of life, né? Essa parte do fragmento de vida deles, é isso. Eles vão se reunir para o aniversário de 90 anos da bisavó, da personagem principal, da Natsuki, que na verdade aí é uma discussão nossa, né? Entre quem é o personagem principal, né? A história, ela começa por conta do Kenji, ela segue ele, mas a Natsuki é quem faz a história andar num determinado ponto. No outro momento é o Kazuma.
No outro momento é a própria bisavó, que é Sim. Sakai, se eu não me engano o nome dela. E Eu não lembro o nome dela. é esse lance, né? Esse filme ele é um pouco fluido nessa questão do protagonismo, né? O protagonismo ele vai passando de mão, mas principalmente girando em torno do Kenji e da Natsuki, né? São os dois principais mesmo. Eu acho também que foi o que eu falei, né? Que o Kenji ele fica um pouco apagado, muito por conta da personalidade dele, né? Porque ele é o personagem tímido que não confia em si mesmo e que não toma atitude, né? De certa maneira. Falar que a gente vê normalmente ser ligado a uma personagem feminina, principalmente em anime e tal. Mas nesse caso, tá ligada a ele, né? Enquanto a Natsuki, ela é totalmente... Ela é confiante, né? Ela só quebra quando a avó falece, né? Sim. Mas fora isso, ela tá sempre lá, confiante, fazendo o que ela tem que fazer, do jeito que ela quer. E tá, tipo, por isso que, de certa maneira, como tá falando, né? Que o Kenji, ele fica apagado por isso, né? Porque ele tá sempre lá tímido, não consegue responder com certeza. Ele só se impõe em 2 momentos no filme, pelo menos pra mim, né? Que é quando ele enfrenta a tia da Natsuki, quando a avó falece, que ele fala, que ele concorda lá com o outro tio de que eles têm que conseguir vingança, né? Eles têm que ir lá e derrotar o vírus, que foi por causa do vírus que a senhorinha morreu. A Love Machine, né? Que é a inteligência artificial. E no final, né? Quando ele vai lá e junta todo mundo. Não, a gente vai junto os homens da família pra lutar, né? Contra o coisa, montar estratégia pra lutar. Mas uma coisa interessante da gente talvez dar um passinho pra trás agora e falar é que esse é um filme em animação japonesa, né? Usando a técnica de desenhos animados, né? Ele é desenhado, a boa parte dele é à mão, apesar de ele usar muito de computador. Ele não é um anime, né? Porque anime é uma série, normalmente. E anime é como os japoneses chamam animação no geral, né? Mas ele quebra vários paradigmas de construção de personagem clássico do que você esperaria de um anime, entre aspas, aí, né? No qual o personagem principal, ou ele é um fracassado completo que vai descobrir a sua força, ou ele é já o cara sinistrão, né? Já é o personagem top. E nesse caso, esse personagem, ele é o segundo melhor. Ponto. E ele faz questão de lembrar isso, de certa maneira, né? Porque, de novo, entra um pouco da falta de confiança dele, né? Porque todo mundo fala, não, ele é o representante do Japão na Olimpíada de Matemática. Ele, quase representante. Exatamente. E isso é uma coisa legal, né? Porque ele não é o pior e não é o melhor, ele é o segundo. Ele tá ali, né? Mas o que faz ele ganhar força e seguir é toda essa questão da família, quando ele descobre ali uma família pra ele, né? Quando ele se sente parte de algo, quando ele vê que as pessoas ali confiam nele, quando ele sente o amor de um pelo outro, e aí que ele ganha força. E a própria personagem da Natsuki, ela também é diferente, né? Porque você tem personagens femininas em animação oriental, ou ela é submissa, ou ela é a louca psicótica. Raramente ela é uma personagem real que você olharia, cara, essa é uma personagem que existiria no mundo real. Ela não é só um boneco, não é só um símbolo pra depositar desejos ou coisas assim. Nesse caso, a Natsuki ela é uma garota real. Ela tem vários problemas ali, dilemas morais, inseguranças e seguranças, né? Que ela torna ela uma personagem fantástica, né? Tanto que no pôster ela tá bem na frente, né? Ela é a personagem que tá de frente do pôster. Até porque é ela que, de certa maneira, resolve grande parte do problema, né? Quando vai jogar na funda. Isso também é uma parada que eu acho muito legal, porque ele é um anime que, de certa... Não é um anime, né? Ele é uma animação que, de certa maneira, ela é uma animação de ação. Tipo, você tem um enfrentamento com esse vilão, mas o enfrentamento é sempre... Tipo, tem a porrada, mas o grande enfrentamento, a grande batalha final é o jogo de Hanafuda. E é uma questão de confiança também, né? Porque eles estão perdendo e eles precisam que pessoas confiem neles. Então vem lá aquele alemão, que é o primeiro a vir, oferecendo a conta dele. E depois todo mundo começa, porque percebe que ela tá jogando com o coração, né? Tô falando, olha só, essa aqui é a minha família, é ela que eu tô apostando. As outras pessoas vão vendo isso e vendo, olha, eles estão se sacrificando por algo maior. E acabam contribuindo com isso, né? Então, esse é o grande superpoder, né? Eu acho legal também porque, de certa maneira, remete a outra obra do Hosoda, né? Que é o filme do Digimon, que ele dirigiu. E chegou a dirigir alguns episódios da série animada também, do primeiro Digimon. Cara, falou Digimon, já vem a abertura na minha mente. Digimon, Não, vem a Butterfly, não vem essa aí. Eu já até botei meu chapéuzinho Seu Madruga, minha blusa laranja aqui. Isso é muito vergonha alheia, meu Deus, quem pensou que isso ia ser legal? Enfim. Vai lá. Enfim, porque o final do filme é a mesma coisa, né? O final do Digimon, né? Todo mundo se junta pra mandar um monte de e-mail pra sobrecarregar o Digimon inimigo lá. Que eu acho que é o Kerubimon.
Não lembro. Mas uma coisa também pra se falar sobre esse filme, agora talvez centralizando um pouco mais a narrativa, que a gente foi falando de pontos muito importantes que definem esse gênero de slice of life, né? Agora do lado cyberpunk dele, né? Do lado que é o flertezinho ali, né? Onde tem essa questão da tecnologia. É o quê? É um mundo atual no qual as pessoas são unidas por uma rede social /jogo /trabalho, equivale a Matrix, né? Só que as pessoas têm consciência daquilo, né? Quase como o jogador número 1 lá, o Oz. Fala esse. Parece o Oz mais pra mim. E aí, esse mundo se chama Oz, né? Que é essa super rede de computadores interligada, onde cada um exerce uma função que tem o mesmo peso da sua função no mundo real. E aí vem esse Love Machine, que é essa inteligência artificial criada pelo tio da Natsuki, e manda um desafio para várias pessoas do mundo. E o segundo melhor do Japão, né? O próprio Kenji resolve o desafio. Só que o desafio, ele não sabia, mas fez com que quebrasse a segurança dessa Oz, né? E esse personagem, né, a Love Machine, começou a roubar as contas das pessoas e assim causar um caos no mundo. Porque, se o cara tinha poder de controlar o sistema de trânsito, agora esse personagem que domina a conta dele tem esse mesmo poder e começa a causar. E aí você vê isso fisicamente, né? Não era nem a conta da pessoa em si, mas acho que tinha as instituições que também tinham contas nisso. Seria tipo também como se fosse o Facebook da empresa que controla todos os negócios de trem. Isso. E aí, tipo, ele roubou essa conta e aí ele passa a poder coisar porque ali você também consegue fazer, tipo... É basicamente o que você faz com a internet mesmo, né? Tipo, vou ali pagar uma conta na internet, vou ali resolver formalidades do governo, sabe? Coisas do tipo. Exato. Ao mesmo tempo que tem as pessoas que vão lá pra fazer esporte, pra jogar videogame, pra 1 milhão de coisas, né? E o Kazuma, né? Que é um primo da... É Kazuma, né? É Kazuma. Kazuma? É Kazuma, não tem Kazuma. Não tem como ser Kazuma. Agradecido. Agora o editor que vai me zoar, vai ficar botando parecendo escrito. Kazuma, né? Kazuma. Voltando, o Kazuma, ele é aquele meio primo meio excluído, né? Que fica ali no canto dele só jogando e acaba que o moleque é tipo o maior lutador em Oz, né? Nesse mundo virtual. E ele é meio que jogado de lado pela família, né? Até que chega um momento que ele tem que tomar o protagonismo. E você percebe que o pai dele sempre gostou muito dele, só não sabia como demonstrar. A mãe também sempre confiou muito nele, mas como ele era um garoto meio quieto, ela também não sabia como chegar perto dele. E aí, nesse momento de crise, né, que a inteligência artificial ameaça matar todos eles são colocados frente a frente e a gente tem a resolução do arco desse personagem, né? Quando a família começa a entender ele e a gente entende ele e ele se entende, né? Ele ganha até... Porque ele estava tão acostumado a ganhar que ele não sabia o que era perder, então ele não tinha confiança. Ele lutava porque ele sabia que ia ganhar. Tanto que quando ele perde, ele fala, perdemos, acabou. Né? E tem que ir lá o Kenji e falar, cara, eu sou o cara que tá sempre atrás. E eu acho que a gente pode ganhar. E aí ele percebe a força que ele mesmo tem. Isso é uma coisa muito legal, né? Que todo mundo junto lá naquela cena final apoteótica lá com o seu celular, o DS, e enfrentando esse vilão. Eu acho também que a gente tava falando da avó agora há pouco também, mas é o momento que, tipo, todo mundo esqueceu como é que faz as coisas, né? Quando dá o primeiro problema por causa das contas que foram roubadas, e aí começa a ficar trânsito todo louco, ligação pra emergência que não foi ninguém que ligou e coisas do tipo. E aí a avó começa a ligar pra todos os velhinhos que ela conheceu, que ela conviveu, pra poder eles ensinar os mais novos a resolver os problemas sem você ficar dependente da tecnologia, né? Exatamente, isso é uma coisa muito legal, né? E você vê o quão importante ela é. Porque ela tá ganhando, comissário de polícia. É nesse nível, né? E aquele amigo dela, né, que não quer ajudar, ela fala, eu te dei o soco foi há 50 anos! Né? Então... E é esse lance também, né? Um dos personagens fala, as mulheres da nossa família sempre foram muito mais fortes do que os homens, né? E isso é uma coisa, pensando na cultura machista, né? Tanto mundial, mas principalmente dentro do Japão, pelo que a gente vê, é um anime super... É um filme em animação super revolucionário, né? Nesse ponto. Também falando um pouco ainda dessa coisa da avó, né? Que quando ela falece e tal, que você falou do Slice of Life, né? Essa coisa do cotidiano, eu acho que isso também fica muito claro na montagem. Não na montagem em si, mas na escolha dos planos, né? Porque... É a própria direção, né? Quando ela falece, você tem lá aquele plano da montanha e o plano
E depois você tem o plano que vai passando, né? É um traveling lateral. Um traveling... esse plano... E esses dois planos remetem ao Ozu, né? De certa maneira. O Ozu que é um dos 3 pilares do cinema japonês, que são o Mizoguchi, o Kurosawa e o Ozu, né? E os filmes do Ozu, eles são nessa vibe do cotidiano, dos problemas de família, desses dramas assim. E essa coisa o Ozu, ele ficou muito conhecido pelos pull shots, né? Que são esses planos que aparentemente não têm nenhuma função narrativa. Eles estão ali pra aliviar a tensão de alguma coisa que aconteceu na narrativa que foi muito forte. E aí, nesse caso, é a morte da avó, que você tem esse plano da montanha e ele fica ali um tempo. E eu acho que lembra principalmente, pra mim, o Hayakawa no Aki, que é um filme do Ozu que justamente após a morte do patriarca da família, você tem um plano mais ou menos nessa vibe também, né? De natureza e tal. E o traveling ali da família, porque é o plano do Ozu, característico dele, né? Que é o plano baixo, é um plano mais baixo do que o normal, que é pra pegar, é enquadrado pra você pegar as pessoas em Seiza, né? Coisa. Porque como ele fazia muitas essas coisas da família japonesa tradicional, né? Porque ele fez filme lá em 50, 60, por aí. Se você botasse um plano na altura normal, você nunca ia conseguir pegar as pessoas inteiras sentadas na mesa, né? Porque no Japão você senta no chão, né? Nas famílias mais tradicionais. Sim. E tal. Então ele abaixa a câmera o máximo possível pra pegar esse plano bem baixo de todo mundo. E é essa posição que o coisa tá, né? Que a câmera tá, não tá distraída. A gente tem referência também aos outros da trinca, né? A referência aberta, essa é mais na questão da montagem, né, e na direção, que é o do Ozu. A gente tem a aberta ao Kurosawa, principalmente, né? Ele cita uma frase dos 7 samurais e na disposição e na organização da família, contando uma estratégia de defesa contra um inimigo muito mais poderoso, que equivale aí aos 7 samurais mesmo, né? E a vários outros filmes. E acredito talvez que a gente possa botar aí uma do Mizoguchi falando sobre os 47 Ronins, né? Que é a história toda dentro da casa e eles organizando uma vingança, né? Não chega a ser toda dentro da casa, mas... Boa parte. Boa parte, né? Não, mas eu acho também que entra por... Talvez se você forçar um pouquinho, porque no final das contas eles estão indo o 47 Ronins estão indo pra missão suicida, né? Eles sabem que depois daquilo ali eles vão ter que se matar, né? Não tenho outra ideia. Aí, no caso, só pra deixar claro que o 47 Ronins que eu tô falando não é esses 2000 e pouco, porque o Mizoguchi já morreu faz muito tempo. Eu tô falando da primeira adaptação pro cinema do 47 Ronins, que é de 41, que é o do Mizoguchi. Porque o 47 Ronins é uma peça japonesa, baseada numa história popular. Não tem o Keanu Reeves? Não tem o Keanu Reeves. Ele já era vivo nessa época. Né? Mas, voltando a esse filme, né, ao Summer Wars, ele traz muito dessa tradição japonesa de filmes de samurai, né? Tem lá a armadura da família, né? A própria avó empunha uma naginata. E tem uma história, né, lá que eles enfrentaram os Tokugawa. Essa história é fantástica. É muito bom que esse tio que fica contando a história, ele conta a história, tipo, cada vez que ele conta, ele aumenta o número de pessoas que eles enfrentaram. Isso. E ele conta de um jeito que você fica achando que ele ganhou. Mas ele nunca diz que eles ganharam. Né? Só que depois você para, pô, mas é o Tokugawa. O Tokugawa dominaram o Japão, pô. E aí quando você vai, mas a gente chega um momento que alguém fala, né? Mas a gente perdeu. Mas nós lutamos até o final. Isso é muito japonês. Ele tem muito disso, né? Ao mesmo tempo que ele não nega que ele veio do anime shonen de porradinha. Então ele traz lá as cenas de luta no Oz, né? São muito bem coreografadas, são lindas, né? Elas são muito bem animadas. Praticamente, eu acho que ali foi animado quadro a quadro, não foi nem animado por 2 em alguns momentos, né? Ela foi animado quadro a quadro mesmo, ela é muito fluida. Você vê a deformação dos personagens a cada movimento. E ela é muito bem orquestrada na dinâmica de espaço. Você não se perde no meio da luta. Sei lá, pensa num Dragon Ball, que acaba que ele absorve esteticamente a limitação e bota com que os personagens fiquem pulando de um lado pro outro, porque esse movimento é muito rápido. Mas você, espectador, você se perde ali onde eles estão. Pô, mas eles não estavam perto daquela montanha, agora estão dessa? Aqui não, aqui tu sabe exatamente onde eles estão, então tu vê o vilão lá, né, jogando o Kazuma pra longe, e você sabe exatamente onde ele vai bater. Ele não vai cair do nada. Então, ele tem essa direção primorosa, afinal de contas ele trabalhou como animador, ele trabalhou em Dragon Ball Z, em Sailor Moon Super S, desculpa, o filme,
Slamdunk, Yu Hakusho, Meikai Shitohen, Hono Meikai no Shitohen. Hono no Kizuma. Vou deixar essas palavras em japonês com tu. Então ele tem essa carreira gigante, né? De peso de animação mesmo, que ele aprendeu, né? Ele trabalhou até como diretor nos filmes do One Piece e em alguns outros, o Digimon. O Digimon, então, o Okami Kodomo no Ami Tsuyuki. O Yuki é dele também lá, o Crianças Lobo, né? Ah, o Crianças Lobo, isso. Tem a Garota que Conquistou o Tempo. E o Bakemono no Ko, é o Rapaz e o Monstro. Sim, os filmes dele são fantásticos, assim. Sim. O Samuel Wise, ele também, falando essa coisa da animação primorosa e tal, né? Ele foi o primeiro filme de animação japonesa a ser exibido no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça, né? Onde ele foi nomeado pro prêmio Golden Leopardo de Ouro de 2009. E ele também é o melhor filme de animação pela Academia Japonesa de Cinema. E ele tem uma adaptação em mangá, não sei se a gente pode chamar exatamente de adaptação em mangá, que sai junto com o filme, mais ou menos, né? E chegou a ser lançado aqui no Brasil em 2013 pela JBC. O que a gente pode dizer, talvez, é que ele faça, nesse lance de lançar o filme e lançar o mangá também em conjunto, talvez algo mais ou menos a estratégia que o Makoto Shinkai usa atualmente, né? Que ele lança o filme, lança o mangá, ou às vezes lança uma novel ou algo assim. Você ter esse nicho um pouco maior, né? Que isso é uma coisa muito comum da cultura japonesa pop, né? Você tem sempre uma obra que é boa, ela não fica retida numa única mídia, né? Ela espalha. Você tem mangá, novel, anime... porque você tem, às vezes, o que sai... Você tem, tipo, às vezes, como o Evangelion, por exemplo, que você tem o anime original primeiro, depois você tem o mangá. E você tem outros que você tem o mangá primeiro, que depois vira filme. Tem outros que tem que tem a novel, né? Que é o livro, aí depois vira anime, pra depois virar mangá. Ou vira mangá e depois vira anime. Ou vira dorama. Apesar de que você tem alguns que... Hoje, principalmente, eu acho mais fácil achar. Alguns que são animação original, né? Sim. O original é animação e não chega a ter outras coisas, né? Por exemplo, a gente pode botar aqui o Cowboy Bebop, né? Chegou a sair mangá depois, mas ele é uma animação original, né? Ele é uma animação original. O próprio Evangelion e alguns outros, né? Esse filme, ele, como a gente falou, né? Ele flerta com muitas coisas, muitos gêneros. Ele flerta com os próprios trabalhos do Hosoda também. Como a gente falou, o Digimon, ou até o Sailor Moon mesmo, né? Porque tem lá o pedaço Kanatsu que... Depois que ela ganha ajuda de todo mundo, ela meio que se transforma. É uma transformação bem Sailor Moon, assim. Sim, é bem marrom shoujo. Bem marrom shoujo. E o vilão digievolui, né? Vai digievoluindo, ficando cada vez pior, né? Quando ele pega o avatar lá do Kazuma, né? Do Kazuma, ele ganha as orelhinhas do Kazuma. De coelho, A gente tem esse primor de animação, né? O traço é super bem feito, né? Por exemplo, pra diferenciar claramente um mundo do outro, além do mundo de Oz, que esse mundo é do computador, ser totalmente estilizado... Ele é bem abstrato. Você tem avatares meio coelhos e tal, mas a linha que define o traço do personagem ali é vermelha. No mundo normal, ela é meio preto, meio marrom, depende da situação. Né? Mas elas são tons mais escuros. E aí você tem uma diferenciação óbvia, né? Como, por exemplo, em Oz não tem quase sombra. Enquanto no mundo real tem sombra, você tem noção de profundidade, de atmosfera, né? Você vê as nuvens o tempo inteiro e a nuvem é extremamente importante. Toda vez que eles vão resolver alguma coisa importante, se você prestar atenção no céu, as nuvens estão formando alguma coisa ali, né? Não tem como indicar mais esse filme. Ele é um filme super divertido, ele é um filme muito bem animado, como você falou, ele tem uma qualidade técnica muito boa. Eu acho que a narrativa dele é muito legal também, tipo, uma narrativa passa certas coisas também, principalmente que no momento que a gente tá, né? Essa coisa do... Sim. Mesmo estando separado, a galera se une ali, sabe? Pra vencer o inimigo comum. E ele é uma excelente porta de entrada para aquelas pessoas que talvez não gostem de produções orientais, né, ou japonesas, que ficam naquela, é tudo anime, tudo coisa de criança. E aí você vai ver essa história super densa, do ponto dramático, da questão até mesmo cômica. Ela é uma excelente porta de entrada, ela traz vários elementos clássicos de cinema mesmo, ou cinema de alto nível japonês, assim como traz de animações e de animes de alto nível japonês também. Então você tem os dois pontos, né? E não é hermético, né? Não tem aquele vocabulário específico de anime
que se você não tiver ele previamente, você dificilmente vai entender a cena, né? Ele não tem isso, ele é bem aberto, assim, é muito fácil de você entrar nele. E eu acho que talvez seja uma excelente porta de entrada pra quem nunca experimentou assistir algo japonês, né? Ou até mesmo pra aquele que é fãzão de anime, assistir esse filme e pensar em procurar outras coisas pra além do shonen de porradinha ou pro shoujo, né? Pra ver talvez o próprio cinema, como a gente citou aqui, o Ozu, o Mizoguchi, o Akira Kurosawa, né? Tentar talvez expandir, né? Então, como vocês já sabem, o Cineclube Murnau é o nosso projeto para dar acesso à arte cinematográfica e a esse tipo de discussão. O Ozu de Saturno é uma iniciativa criada por nós dois com o objetivo de criar e divulgar cultura e arte. Vamos continuar essa discussão aí embaixo, nos comentários. Então, valeu, pessoal. Valeu, até a próxima. Mais um spoilerzinho aí do nosso próximo filme, que vocês já irem assistindo e a gente discutir semana que vem. E também tem na Netflix. Também tem na Netflix. Também é uma animação. Do outro lado do mundo. Only by destroying that creature will we set things right. Don't hurt him! The course you have chosen is not an easy one, but if your conscience is clear, simply follow your heart. I'll get you home again.